Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco aqui, dando continuidade à aula passada, sobre a saturação daquele ganho que a gente conversou na aula passada, que acontecia devido à emissão estimulada. Bom, então vamos lá, como é que acontece isso daí? Como a gente viu lá na aula anterior, a gente tem o nosso coeficiente de ganho alfa, né? Que eu estou chamando aqui de coeficiente de ganho gama, né? E alfa quando seria a absorção, né? Que na verdade é dado por essa equação aqui. O ganho, então, ele era proporcional à inversão de população ΔN, tinha umas constantes aqui, índice de refração, comprimento de onda, tinha aqui o tempo de vida espontânea do material e a forma de linhas G, tá bom? Isso aqui era o coeficiente de ganho que a gente viu na aula passada. Em relação à aula passada, o que eu estou fazendo aqui, eu estou escrevendo um gama zero, que seria o que eu estou chamando de ganho não saturado, ou alfa zero, que seria absorção não saturada, que acontece quando a gente tem, na verdade, que esse coeficiente ΔN aqui da inversão de população também não está saturado. Por quê? Porque, na verdade, aquela expressão que a gente deduziu até agora, ela é válida quando o fluxo de fótons, quando a intensidade daquele nosso campo de radiação que está incidindo no material, ele é pequeno, ele é baixo, ou seja, isso aí só vale para baixas intensidades. Nesse regime de baixas intensidades, esse ΔN aqui, né, a inversão de população, que é o N2 menos N1, isso aqui acaba sendo proporcional à intensidade, ou seja, quanto mais eu aumento a intensidade, maior vai sendo a inversão de população, tá bom? E isso só acontece nesse regime que a gente chama de regime não saturado, porque é evidente que se você parar para pensar, que chega a uma certa altura, quer dizer, você vai absorvendo, você vai promovendo átomos para o estado excitado, mas chega uma hora, você não consegue promover átomos para o estado excitado indefinidamente. Chega uma hora, satura, né? Você não tem mais átomos para transferir para o estado excitado. Então aquilo que a gente conversou na aula passada era como se fosse no regime não saturado, no regime em que esse ΔN é proporcional, esse ΔN aqui, ó, é proporcional à intensidade. E a intensidade aqui é a mesma coisa que o fluxo de fótons, né? Então chega fóton, chega a radiação, aumenta o ΔN, mais fóton aumenta o ΔN. Então enquanto isso for verdade, aquela equação é válida, o coeficiente de ganho é válido. Mas isso então é o que a gente chama de ganho não saturado, como eu estou escrevendo aqui. Então, toda vez que tiver esse gaminha zero, significa que o meu ganho é não saturado, e esse ΔN zero aqui significa, então, que a minha inversão de população não está no regime saturado, tá bom? Está no regime de baixas intensidades ou de baixo fluxo de fóton. Porém, o que acontece é o seguinte, à medida que a intensidade vai aumentando, você vai colocando mais elétrons, por exemplo, no estado excitado, ou se você preferir chamar assim, você começa a ter mais átomos no estado excitado, e aí o seu amplificador, o seu meio ativo, né, o teu material ali, o teu sistema atômico, né, ou o teu meio de ganho, como a gente costuma falar, ele acaba entrando num regime não linear. Por quê? Porque ele deixa de aumentar o ganho, ele deixa de aumentar linearmente com a intensidade, porque o ΔN deixa de ser linear com a intensidade. Por quê? Porque o ganho começa a saturar, ele para de aumentar e ele começa a deixar de aumentar, tá bom? Bom, então vamos entender como é que acontece essa saturação. Do jeito que eu falei agora, é só uma maneira, digamos assim, tanto quanto intuitiva da gente ver isso daí. Vamos tentar entender como é que acontece essa saturação. Então voltamos lá no nosso sistema de dois níveis, né? N1 e N2, e então você pode ir do N1 para o N2 por absorção, por exemplo, e tem uma taxa de decaimento aqui, né? Espontânea tal, tá bom? Que é o tempo de vida aqui do nosso estado excitado N2. Então, se a gente escrever a equação de taxa aqui para o N2, por exemplo, né? Então, dN2 dt vai ser igual a W, que W aqui estou usando uma outra linguagem, mas que a gente chama de taxa de bombeio, né? Que está ligada à absorção, né? Daqui a pouco eu vou escrever ela, mas só para vocês irem acostumando com diferentes nomenclaturas, tá bom? Então esse W aqui, ó, é positivo, né? Então o W é como se fosse um termo aqui que promove a população do N1 para o N2. Então o N2 ele ganha a população que vem de N1 através da absorção, por essa taxa de bombeio W, vezes a população do N1, menos N2 vezes tal, que seria a taxa de emissão, o tempo espontâneo, né? Lembrando que 1 sobre tal, né, era a nossa taxa de emissão espontânea.
Tá bom? Era o nosso coeficiente de emissão espontânea. Então a gente escreve assim, menos, porque ele perde população, N2 sobre tal, tá bom? E lembrando que o sistema é fechado, portanto N1 mais N2 é igual a 1. Bom, beleza, a gente pode escrever essa equação como a equação aqui é para N2, vamos substituir esse N1 por 1 menos N2, então vai ficar uma equação diferencial só para N2. Rearranjando um pouquinho aqui, então meu dN2 dt vai ser igual a W, né? Menos, coloca N2 em evidência, W mais 1 sobre tal linha, tá bom? Desculpa, 1 sobre tal. Que eu vou chamar esse W mais 1 sobre tal de 1 sobre tal linha, então vai ficar aqui que isso aqui vai dar W menos N2 sobre tal linha, né? De tal forma então que esse 1 sobre tal linha, ele é W mais 1 sobre tal, que é o que está aparecendo aqui, para facilitar nossa conta. Então, essa é a equação diferencial agora que a gente tem que resolver. dN2 dt é W menos N2 sobre tal linha. Um truque para resolver essa equação é observar que essa equação que eu escrevi anteriormente, que é a que a gente quer resolver, ela é exatamente igual a essa daqui, é ddt de N2 elevado a t sobre tal linha, que ser igual a W elevado a t sobre tal linha. Isso aqui é um truque que você pode sempre fazer, essa observaçãozinha aí de colocar E elevado a tal sobre tal linha dos dois lados, né? Você observa que isso daqui é exatamente essa mesma equação que a gente tinha lá. Toda vez que tem uma equação desse tipo aqui, onde você tem um W menos o mesmo cara ali dividido por tal linha, você consegue usar esse truque de escrever isso aqui como sendo um N2 elevado a t sobre tal linha, que é igual a E elevado a t sobre tal linha. Se você não acredita em mim, você pode fazer essa derivada aqui, usando a regra da cadeia, você vai ver que isso daqui vai dar exatamente essa equação aqui, ó. dN2 dt é W menos N2 sobre tal linha. É meio evidente que isso aí vai acontecer. Essa é uma maneira mais fácil de você resolver isso aqui, tá bom? Então, se você perceber que aquela equação é exatamente igual a essa, então aqui você pode passar o dt multiplicando esse diferencial aqui, vai dar simplesmente N2 elevado a tal sobre tal linha, W é a integral de 0 a t de E elevado a t sobre tal linha dt, tá bom? E elevado a t sobre tal linha dt. Isso daqui, então, a integral da exponencial é a própria exponencial sobre o argumento tal linha, aqui sobre 1 sobre tal linha, então vai dar esse tal linha em cima, então resolve essa integralzinha aqui. Aí você passa esse elevado a t sobre tal linha dividindo, então no final das contas você vai encontrar aqui que o teu N2 de t, ele é W tal linha, 1 menos E elevado a menos t sobre tal linha. Ou seja, a população no nível 2 ela cresce de uma maneira exponencial dessa forma, né? 1 menos E elevado a menos x aqui. É como se fosse uma carga de um capacitor. Então você vê que a população no estado 2 ela não cresce indefinidamente. Então ela tem no tempo aqui, ela tem um certo intervalo de tempo que ela cresce quase, digamos assim, linear com o tempo. A partir daí a população satura no tempo, que era o que a gente mais ou menos já esperava, né? Porque afinal você não tem um número infinito de átomos para jogar para o estado 2. Bom, se você observar o que acontece no estado estacionário quando o t vai para infinito. Então, quando o t vai para infinito, né? Quando o t vai para infinito aqui, ela atinge um determinado valor de saturação. Que valor de saturação é esse? Quando esse cara aqui vai para infinito, o N2 de t é W tal linha, que é o que eu estou escrevendo aqui. Então, o N2 de t é W tal linha. Lembrando, então, que esse tal linha, 1 sobre tal linha é isso daqui, então eu consigo escrever que o meu N2 é W sobre W mais 1 sobre tal. Tá bom? Só substituir o tal linha lá. Bom, agora eu vou escrever quem que é esse W que aparece aí, que é a tal da taxa de bombeio. Esse W, ele é o sigma 1, 2, desculpa, que é a seção de choque de absorção, dividido por Hni vezes a intensidade, tá bom? Então é uma coisa que depende da seção de choque e da intensidade. Quanto maior a intensidade, mais transferência eu tenho de população do estado 1 para o estado 2. Por isso que chama taxa de bombeio, a taxa com que eu bombeio população para o estado 1 para o estado 2. É o jargão que a gente usa. E é claro, quanto maior a seção de choque, como a gente já conversou na aula passada também, maior a probabilidade de absorção, então maior a taxa que isso vai. Para eu não ficar carregando essa sigma 2 sobre Hni, eu vou chamar isso aí de beta, tá bom? Então isso aqui é beta I. Muito bem, então ao fazer isso, o meu N2 então vai ser beta I sobre beta I mais 1 sobre tal, então só substituir esse W por beta I, né? Lembrando aqui então que o meu W é proporcional a essa constante que depende do material e a intensidade. Bom, rearranjando aqui um pouco
os termos, eu consigo escrever que o meu N2 então vai ser beta-i sobre tal, 1 mais beta-i sobre tal, tá bom? Se você chamar agora, você vê que tem a intensidade baixa e a intensidade em cima. O beta basicamente é uma constante que depende do material, que é o sigma 1,2, seção de choque dividido por HNI. E esse tal é o tempo de vida do material. Então se eu chamar aqui esse beta tal, tá bom? Que aparece em cima e embaixo, de 1 sobre uma grandeza que eu chamo de IS, tá bom? Eu vejo que o meu N2, então, ele pode ser escrito como I sobre IS dividido por 1 mais I sobre S, que é uma curva típica de saturação. Se você fizer um gráfico dessa curva agora da população, não em função do tempo, mas em função da intensidade, você vai ver que ela também tem um comportamento de saturação. Então a população satura com a intensidade. Então não adianta você aumentar a intensidade imaginando que você vai aumentar a população de N2, porque ela vai saturar, tá bom? E esse IS, que é essa grandeza beta-i que a gente escreve aqui, você vê que é como se fosse um parâmetro aqui que determina uma intensidade típica, a partir da qual não adianta você continuar aumentando a intensidade muito acima desse valor IS, que a população de N2 não vai aumentar mais linearmente. Daqui a pouco eu vou plotar essa curva para vocês verem. No regime de baixa intensidade, ou seja, quando o I é muito menor do que IS, vou voltar para o slide anterior, então se o I for muito menor do que IS, o que acontece? Se o I é muito menor do que IS, isso aqui é muito menor do que 1, então eu posso desprezar isso daqui no denominador. Portanto, no regime de I muito menor do que IS, N2 ele vai ser aproximadamente igual a I sobre S, tá bom? Então, no regime de baixa intensidade, quando o I é muito menor do que IS, o meu N2 é I sobre S, que é o regime não saturado, tá bom? Então, como é um regime não saturado, eu vou chamar esse I sobre S de N2,0, que seria a população de N2 no regime não saturado. Então, aquela combinação, toda vez que tiver um zero, é porque eu estou no regime não saturado. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode, ao invés de escrever I sobre S em cima, eu vou escrever N2,0, que seria a população no regime não saturado. Então, a população N2 é a população no regime não saturado dividido por 1 mais I sobre S. E aqui eu vou plotar aquela curva que eu falei antes. Então, se você observar como é que é a dependência da tua população no estado 2 com a intensidade, né? Você vê que acontece exatamente isso daqui, ó. À medida que a intensidade vai no comecinho, quando a intensidade é baixa, ele sobe quase que linearmente. À medida que a intensidade começa a aumentar, ela satura, certo? Chegando a 1 aqui para intensidades muito, muito altas, né? Chegando a 1 seria 100% da população, né? Para transferir tudo lá para o estado excitado, tá bom? Então, esse aqui é o regime linear, que é o regime não saturado, e aqui você já começa a ter um regime saturado, certo? Quando o I for igual a IS, né? Aqui vai dar 2, então N2 vai ser N2,0 dividido por 2, tá bom? Então, você tem uma saturação na população de N2, que está observada aqui. Então, você não aumenta indefinidamente linear. Chega uma hora que, se você continuar aumentando a intensidade, você começa, na verdade, a saturar a população. Você não começa mais a aumentar a população com o aumento da intensidade. Então, não adianta você ficar aumentando a intensidade. Obviamente, né, como N2 e N1 estão vinculados, né, N1 mais N2 é igual a 1, né, 1 seria 100% da população, uma população fracionária. Então, é claro que se você satura uma saturação de N2, consequentemente, também provoca uma saturação na população de N1. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Como é que é isso, então? N1 mais N2 é igual a 1. Então, N1 é 1 menos N2, mas N2 é N2,0 sobre 1 mais I sobre S. Certo? Passa um denominador comum aqui, joga esse 1 mais I sobre S em cima. Lembrando que I sobre S é N2,0, então esse N2,0 corta com esse, portanto a população em N1 é 1 sobre 1 mais I sobre S. Então vocês começam a observar que sempre que a gente está nesses regimes de saturação, aparece esse denominador de saturação em tudo quanto é lugar, tá bom? Vocês viram que aqui, ó, aparece voltei para trás, tá bom? Aparece esse denominador, né? Então N2 é o N2 não saturado, dividido por 1 mais I sobre S. E aqui aparece N1, 1 sobre 1 mais I sobre S, que é o mesmo denominador de saturação, tá bom?
Então tá aqui. Se você fizer o gráfico agora então dessas duas funções, né, do N1, que é 1 sobre 1 mais I sobre S, e do N2, que é N20, 1 mais I sobre IS, você vê que você tem exatamente essa curva aqui. Ó. Você vê que a curva de N2, né, ela sai do zero, então você imagina o quê? No começo, você não tem população nenhuma no estado 2. À medida que você vai aumentando a intensidade, né, você começa a transferir população para o estado 2, até que chega a partir de um certo ponto aqui, IS, quando a população é mais ou menos meio, né, ela começa a saturar. Então, ela tende a 1 para a intensidade muito alta, certo? O que seria isso? Eu transferi toda a minha população para o estado 2. Por outro lado, o estado 1 é o contrário, né? No começo é como se eu não tivesse nenhuma população no estado 2 e tivesse toda a população no estado 1. Então eu tenho 1 no estado 1. À medida que a intensidade vai aumentando, você vai diminuindo a população no estado 1, que tenderia a zero para intensidades infinitas, tá bom? Ou seja, lá no infinito de intensidade, para intensidades muito grandes, você está tirando toda a população de 1 e jogando toda a população em 2, tá bom? Então isso é que a gente fala que a gente está depletando o estado fundamental, né? Diminuindo a população no estado fundamental e saturando o estado excitado, tá bom? Então é isso que a gente tem nesse caso aqui, saturação de N2 e depleção do estado N1. Portanto, aquele ΔN que aparece lá na nossa curva de ganho, o que acontece? O nosso ΔN, ele agora era N2 menos N1, né? Quando a gente estava considerando o regime não saturado. Mas agora a gente tem que fazer essas correções de saturação. Então, olha só. Quem que é o meu N2? É N20, 1 mais I sobre S. Quem que é meu N1? É 1 sobre 1 mais I sobre S. Colocando o denominador comum aqui, então isso aqui vai dar 1 mais I sobre S embaixo. E em cima vai dar N20 menos 1. Mas olha só, quem que é o 1? 1, na verdade, é a população que eu tenho no regime de baixa intensidade. Então, veja só, N1 é 1 mais I sobre S. Quando o I é muito menor do que S, você pode desprezar isso daqui. Então, para o regime de baixíssimas potências, né, do regime não saturado, o teu N1 ele é aproximadamente 1, que é igual a N10. Então, eu posso chamar esse 1 aqui de N10. Portanto, o meu ΔN vai ser o quê? Vai ser N20 menos N10, que eu vou chamar de ΔN0, que seria a diferença de população no regime não saturado, dividido por 1 mais I sobre S. Lembra que eu falei que sempre que a gente tem esses negócios de saturação, é sempre, basicamente, você pega o cara no regime não saturado e divide por esse fator de 1 mais I sobre S, que dá sempre certo, tá bom? Vocês veem que vale para tudo. Então, é claro que como a nossa... nosso parâmetro aqui de inversão de população ΔN ele satura, isso vai ocasionar, então como essa saturação do ΔN ele leva aqui a uma saturação do nosso ganho. Então aquele ganho, né, era um ganho não saturado, que era só ΔN. Então eu posso escrever que o meu ganho saturado vai ser o ganho não saturado, gama 0 de Ni, dividido por 1 mais I sobre S. Tá bom? Aonde então gama 0, só para ficar bem claro aí, é o tal do coeficiente de ganho não saturado, que seria para a população não saturada. Então, se eu estou colocando o meu fator de população, meu fator de saturação, desculpa, aqui nesse termo 1 mais I sobre S, tá bom? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Então, basicamente, olha só, o ganho ele acaba sendo reduzido em relação ao ganho não saturado por esse fator aqui, ó, 1 mais I sobre S, tá bom? Então, o nosso coeficiente de ganho ele é diminuído devido a esse fator de saturação, devido a esse processo de saturação. Então, você tem um ganho maior. À medida que você começa a saturar a inversão de população, o teu ganho diminui, né? Por esse fator de saturação, 1 mais I sobre S. Só rapidamente aqui para a gente terminar, como é que isso fica do ponto de vista para diferentes alargamentos, né? Como é que se comporta essa questão de saturação do ganho para alargamentos homogêneos e não homogêneos? Para o alargamento homogêneo é mais ou menos tranquilo. Então vamos lá. No caso do alargamento homogêneo, relembrando, né, todos os átomos são indistinguíveis, né? Então, o alargamento é o mesmo para todo mundo, tá bom? Então, nesse caso aí, só reescrevendo a equação que a gente acabou de escrever lá atrás, o meu gama vai ser gama 0
dividido pelo fator de saturação 1 mais I sobre IS. Aonde esse gama zero, só relembrando, né, era o meu ΔN, lambda, 8π tal espontâneo eta, vezes o meu parâmetro G. Que agora esse parâmetro G, como eu estou falando de um alargamento homogêneo, essa forma de linha G, como a gente conversou umas aulas atrás, vai ser dada por uma forma de linha lorentziana. Então, basta a gente vir aqui e colocar uma lorentziana, tá bom? E é esse alargamento que a gente tem. Portanto, o que acontece? Esse é o alargamento e ele é homogêneo. Todos os átomos sentem exatamente o mesmo tipo de alargamento, tá bom? Então, o que acontece? O ganho que a gente tem aqui, ó, esse fator de ganho, ele vai ter o fator de saturação e ele segue a forma de linha do meu alargamento homogêneo, que no caso aqui é uma lorentziana, tá bom? Então, o ganho, ele segue a forma de linha lorentziana. Para intensidades muito baixas, né, no regime não saturado, o ganho que a gente tem é o ganho não saturado. Então, se eu tiver uma intensidade muito baixa, esse cara aqui é muito menor do que 1, então o meu ganho é o ganho não saturado. Então, até aí não tem nada para falar. Mas à medida que você aumenta a intensidade, o teu ganho diminui, que é o que eu estou representando nesse gráfico aqui. Se eu plotar gama sobre gama zero, né, que é basicamente passar esse gama zero dividindo aqui, então vai dar gama sobre gama zero, é 1 sobre 1 mais I sobre S, que é exatamente essa curva que eu estou plotando aqui. Então você vê que, na verdade, estou plotando ela em termos de 1 mais I sobre S, né? Então isso aqui é praticamente como se fosse gama sobre gama zero, é 1 sobre 1 mais X, né? Uma função do tipo 1 sobre 1 mais X que decai dessa forma. Então você vê que o teu ganho ele é máximo quando você está fora desse regime, em função da intensidade. À medida que você vai aumentando a intensidade, o teu ganho diminui. Exatamente nessa potência, nessa intensidade de saturação IS, né? Então quando isso daqui é 1, é porque I é igual a IS. Então quando I é igual a IS, o teu ganho caiu pela metade do ganho que você tinha no regime não saturado, tá bom? E a partir daí só piora. Se você for olhar espectralmente, aqui eu estou olhando em função da intensidade. Se você for olhar espectralmente, o que acontece? Olha só, de novo, essa curva aqui mostra o teu ganho não saturado, que é uma lorentziana que tem uma certa largura de linha ΔΝi, certo? À medida que você começa a saturar o ganho, se você aumenta muito a intensidade, como todos os átomos ali estão sentindo o mesmo alargamento, a frequência central aqui, ó, Ni0, é exatamente a mesma, tá bom? Então, o que a saturação faz? A saturação simplesmente ela diminui essa forma de linha como um todo. Você continua tendo uma forma de linha lorentziana, né? Como a gente está comentando aqui, porque o ganho é homogêneo, mas ela decai como um todo por aquele fator de 1 mais I sobre S, dependendo de onde você está. Se você está aqui exatamente na intensidade de saturação, ele cai pela metade. Se você está acima da intensidade de saturação, ele cai mais do que a metade. Você realmente atenua bastante o ganho. Então, basicamente, você mantém a mesma forma de linha e a saturação ela simplesmente reduz aqui o ganho, mas não afeta essa forma de linha espectralmente falando, tá bom? Esse ganho é interessante da gente saber, porque essa saturação de ganho aqui ocorre na maior parte dos lasers de cristal, onde os íons, né, por exemplo, como eu dei o exemplo umas aulas atrás do neodímio, que numa matriz de Ag, eles são completamente equivalentes, então eles ocupam posições equivalentes na rede cristalina, né, os íons de neodímio, que é o material que emite, por exemplo, no laser de neodímio e Ag, e aí você tem exatamente essa situação aqui de uma saturação de ganho homogêneo. O que acontece agora quando a gente tem um alargamento não homogêneo? Bom, no caso do alargamento não homogêneo, a situação já é um pouquinho diferente, tá bom? Porque agora a gente vai ter átomos que têm propriedades diferentes, então são sistemas que são distinguíveis, tá bom? Portanto, a gente tem diferença no quê? A gente tem diferença tanto na função de linha, né, na forma de linha, quanto na frequência central, tá bom? Então, quer dizer, agora é como se fosse assim. Cada átomo pode ter uma forma de linha um pouquinho diferente, mais larga, mais estreita, não é a mesma forma de linha, e cada átomo, ou cada conjunto de átomos, digamos assim, tem um certo conjunto de átomos que sente um campo diferente, que é inhomogêneo.
é não homogêneo. Então um conjunto de átomos sente um campo diferente. Então tem uma forma de linha diferente, um pouquinho diferente, mais larga, mais estreita, e centrada em frequências diferentes. O outro conjunto sente uma outra interação e tem uma forma de linha mais estreita, por exemplo, centrada numa frequência um pouquinho diferente, tá bom? Então, nesse caso, como é que a gente vai trabalhar se a gente tem átomos com formas de linhas diferentes para calcular o meu ganho? Lembrando que o meu ganho depende da forma de linha G. Então, a gente é obrigado a fazer o quê? A trazer para essa conversa aqui uma forma de linha média, G médio. Tá bom? G barra, esse barra aqui significa que é uma forma de linha média. Que na verdade é a média, né? Esses colchetes aqui eles significam o que eu estou fazendo. A média em que? Em beta. O que são esses betas? São as diferentes classes que eu tenho, tá bom? Então, esse beta são os diferentes tipos de átomos que sentem ali diferentes interações, levando a esse alargamento não homogêneo, tá bom? Então, o beta aqui são as diferentes classes de átomos que tem aquela forma de linha descrita por aquela função G de beta. Então, é isso que a gente pode fazer. Então, nesse caso, como é que é feita essa média? Ela é feita pelo peso daquela função G beta, daquela classe de átomos beta, determinado pela fração de população que você tem, pela fração de átomos que você tem naquelas diferentes classes, certo? Então você tem que fazer uma média ponderada, né? Se eu tenho mais átomos nessa frequência, né, nessa classe que está centrada nessa frequência, esse aí tem mais peso do que um certo conjunto de átomos que tem uma menor prevalência, tá bom? Então isso aqui que eu estou tentando ilustrar nessa figura aqui. A gente tem essas diferentes classes de átomos, né? Cada uma dessas curvinhas aqui seriam curvas como se fossem homogêneas, né? Lorentzianas. Então são curvas lorentzianas que representam aquela classe beta. Então por que lorentziana? Porque para aquela classe é como se fosse homogênea, entende? Mas a hora que eu comparo aquela classe com uma outra classe, ela é inhomogênea. Então, a classe em si ela é homogênea. Se ela sente uma certa vizinhança, ela é homogênea. Mas aquela vizinhança, comparada com outra vizinhança, aí é inhomogênea. Então, cada uma dessas classezinhas aqui seria uma função lorentziana, centrada numa frequência diferente, tá bom? O peso de cada uma delas que eu falei aqui é o peso da população dessas diferentes classes. Então, isso aqui seriam Gzinhos de beta. E essa forma externa aqui seria a média, né? Então, na média, ele está aqui em torno de N0, tá bom? E é isso que a gente pode fazer. Mas vamos lá. Mas para o ganho não saturado, então, agora, tudo bem. A gente vai aqui e escreve simplesmente assim, olha, o ganho não saturado, o gama zero, é um delta N0, aquelas constantes todas, e o G médio. Então, o ganho não saturado a gente define em termos desse G médio e está tudo resolvido. Mas, no caso do ganho saturado, aí o problema para de ser trivial. Por quê, gente? Se vocês lembrarem lá atrás, a minha IS, que é a minha intensidade de saturação, como a gente define lá atrás, era um tal de A sobre B. Vocês podem voltar depois para ver. Aquele IS, ele era então nada mais, nada menos do que HNI sobre tal sigma 2. Só que esse sigma 2 era proporcional a G. Ou seja, a minha intensidade de saturação é inversamente proporcional a G. Então, e o G agora é um G que é diferente para diferentes classes, entendeu? Portanto, essa intensidade de saturação aqui, ela vai depender do subconjunto. Vai depender do subconjunto de átomos, que eu estou chamando aqui das classes beta de átomos, percebe? Então, a intensidade de saturação é diferente para cada subconjunto. E aí, é claro, vocês estão percebendo que o problema acaba não sendo trivial, né? Quando a gente passa para... Não é tão simples quanto só fazer a média, né? Porque a intensidade de saturação depende também da função G, né? Que é diferente para cada classe de átomos que a gente tem, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir nessa situação um ganho médio. Então, a gente tem que fazer a média do ganho, tá bom? Então, a gente calcula um ganho médio, que então é a média dos ganhos para as diferentes classes de átomos, né? Então aqui, ó, essa expressão está dizendo que é o ganho médio total do meu sistema é a média do quê? É a média dos ganhos, né, não saturados para as diferentes classes de átomos que eu tenho, beta, tá bom? Usando aqui, né, que a gente tem aquela nossa função G de beta para cada uma dessas classes e também que o peso de cada subconjunto nessa história, tá bom?
Então esse gama de beta que aparece aqui, quem que ele é? Ele é o gama para aquela classe de beta não saturado, dividido por 1 mais o IS para aquela classe de beta. Porque como a gente viu aqui, ó, voltando no slide anterior, a intensidade de saturação depende do G e o G depende de beta. Então isso é o melhor que se pode fazer nessa situação. Ou seja, definir um ganho médio, que é essa média, e essa média tem que ser feita dessa forma, levando em consideração então o ganho não saturado daquela classe de átomos beta, e levando em consideração também que a intensidade de saturação para essa classe é diferente da intensidade de saturação para uma outra classe, tá bom? E isso é o melhor que pode ser feito, então não tem muito que a gente possa falar. Agora, um efeito interessante, que é consequência desse alargamento não homogêneo na saturação, que a gente pode logo perceber, e ele acaba aparecendo por aí, é o efeito que a gente chama de Hole burning, tá bom? O que é Hole burning? Então você imagina o seguinte, como eu tenho diferentes classes de átomos, como eu mostrei, vou voltar alguns slides para trás, como eu mostrei aqui, eu tenho diferentes classes de átomos. Se eu tiver, por exemplo, uma radiação numa frequência Ni1, digamos aqui, ó, ela vai interagir predominantemente com essa classe de átomos, porque essa classe de átomos é que está ressonante com aquela frequência Ni1. E essa classe de átomos aqui, ó, ela nem vai enxergar essa radiação naquela frequência Ni1. Então essa radiação na frequência Ni1, nessa frequência Ni1, ela vai saturar, por exemplo, essa classe de átomos, mas ela não vai saturar nenhuma das outras classes de átomos que eu tenho no meu sistema não homogêneo. Voltando lá então para aquele slide. Então é isso que eu estou tentando dizer aqui, ó. A intensidade de luz que eu tenho numa frequência Ni1 é aplicada ao meio, tá bom? Então o ganho satura apenas para aquela classe de átomos que estão mais em ressonância com aquela frequência Ni1, tá bom? Então como eu escrevi aqui, ó, o ganho satura apenas para os átomos cuja função de linha overlapa, dei uma aportuguesada numa palavra em inglês aqui, com aquela frequência Ni1. Os outros átomos simplesmente não vão interagir com aquela frequência Ni1 e, portanto, não vão saturar. Eles permanecem não saturados, tá bom? Então, o que acontece? O perfil do teu ganho, ele vai saturar apenas para aquela frequência Ni1. Então, o que vai acontecer? Isso daqui, ó. Você tem o teu ganho, aí você tem uma certa frequência Ni1 que você joga no teu sistema. Então eu estou explicando aqui, eu estou jogando a radiação na tua frequência Ni1. Então, nesse ponto aqui, ó, né, nessa região do espectro, você vai saturar o ganho. Mas nas demais regiões do espectro você não vai saturar o ganho. Porque como as classes são diferentes e estão com frequências diferentes, essas outras frequências aqui, elas não são advindas de classes distintas e, portanto, elas não enxergam essa frequência, elas não saturam. Entendeu? Então isso aqui é o que o pessoal chama de hole burning, né? Você cava um buraco na curva de ganho médio do teu sistema laser quando você tem um alargamento de linha não homogêneo, que é um efeito curioso que muitas vezes acaba acontecendo. Então você acaba saturando predominantemente uma certa região do espectro e não saturando a curva de ganho espectral como um todo, que é o que acontece quando a gente tem a saturação do ganho homogêneo. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje então para vocês era basicamente isso, para que ficasse claro para vocês que aquele ganho que a gente tinha visto na aula passada, ele continua existindo, então a gente continua tendo ganho, mas o ganho satura. Você não consegue ter um ganho que aumenta indefinidamente devido a esses processos de saturação, saturação do nível excitado e depressão do estado fundamental, como eu tentei explicar aqui hoje para vocês.